Tarde, Caruaru, 6 de dezembro de 2025. Estamos lá com mais uma edição do podcast Tá na Mesa. O podcast Tá na Mesa, que é um programa em que nós conversamos sobre cotidiano, cultura, política, história, economia, teologia, os mais diversos assuntos. Hoje vamos tratar sobre cultura, sobre teologia, sobre história, né? A mesa, é uma conversa à mesa. E estamos hoje com Ranieri Menezes, Fábio Miron, e vamos falar de uma história muito interessante aqui, uma história não contada de um personagem protestante aí dos tempos imperiais. E eu gosto sempre de lembrar que o podcast Tá na Mesa, ele é transmitido pela TV e Rádio Web Caruara, que você pode acompanhar pelas redes sociais, Instagram, Facebook, pelo aplicativo Radiosnet, pelo YouTube, e também pela TV Roku. Na sua Smart TV você pode aí sintonizar aí na TV Caruara e também através do www.tvcaruara.com.br ou www.radiocaruara.com.br. Nesse link, além de acompanhar a programação, você pode baixar o aplicativo da TV e acompanhar aí, além da programação diária aí da TV Caruara, também o podcast Tá na Mesa. Estamos hoje são 119 edições. Graças a Deus aí estamos 119 edições. Vamos falar hoje sobre a história não contada de Agostinho José Pereira, protestante do Brasil Imperial, aqui com o escritor Ranieri Menezes. Boa tarde. Escrever um livro é um escritor, né? Com certeza. Boa tarde, Ranieri. Isso é interessante. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa Prazer tarde, revê-lo. boa tarde. Edinaldo, parceria aí desde o começo, né? Abraço aberto aí também. Interessante é o seguinte, né? Esse ato de escrever, de autopublicação independente, a gente, por mais que escreva, acho que o Fábio passa por isso também, por mais que a gente escreva, a gente ainda não se sente escritor. Não é escritor, porque a gente tem outras ocupações, é como se fosse um hobby, né? Mais ou menos como se fosse um hobby. Só que com essa facilidade de pesquisa que existe hoje, a gente vai se aprofundando cada vez mais e vai produzindo mais. Então, pode chegar um dia de dizer... Considerar escritor, né? Eu sou escritor, mas por enquanto é uma estrada, é um processo, né, Fábio? É um processo de aprendizagem constante.
de aprendizagem contínua, de estar sempre estudando. Isso é outra característica, né? De ter essa fome, essa vontade de estudar. E quando a gente está falando desse personagem aí, eu vou passar... Depois eu passo para A gente vocês daqui a pouco novamente. vai fazer algumas perguntas. Eu até estava dizendo Isso. aqui, eu vou ler o livro praticamente todo agora com as perguntas que eu vou fazer. Então, E também agradeço a presença aqui de Fábio Sim. Miron, escritor também. Muito obrigado, Fábio, por ter comparecido aqui para a gente conversar sobre essa o Fábio personagem. fez publicações na área de história de Caruaru, né, Fábio? A minha, no caso, aquilo que eu me dedico é a história do município, né? Certo, muito E de interessante. famílias também. É muito coisa de genealogia. Isso. E agora eu estou produzindo coisas do sertão, sabe? Lá da freguesia, antiga freguesia de Flores, que ela era mãe de muita coisa ali do sertão. Carnaíba, Afogados, tudo E era... até agradeço aquela genealogia que você me entregou. Tá Já certo. passei com os prêmios de São Paulo, para eles se orientarem melhor, questão de região, Isso. né? É muito interessante isso aí. É verdade. Agora, esse personagem, Arinaldo, esse personagem é o seguinte, a grande curiosidade é por que ele é tão desconhecido? Eu acho que a pergunta inicial é uma pergunta muito válida. O nome dele, Agostinho José Pereira, é do século XIX, por volta de 1840, vamos colocar assim, 1830, 1840, 1850, colocar meados de 1800. Eu acredito, veja, fazendo as pesquisas que eu fiz, e principalmente o interesse inevitável de falar isso, o interesse de uma agenda política dentro das universidades. O interesse de uma agenda política que a gente conhece muito bem, que acontece já há décadas dentro das universidades. Curiosamente, por exemplo, a UFPB, que é da Paraíba, ou UFPE, ou da Bahia, essas faculdades, geralmente, elas têm, principalmente a da Bahia e da Paraíba, e também do Ceará, elas têm núcleos de estudos de personagens afro. Geralmente tem essa linha, certo? E com mérito, é válido, porque é necessário resgatar esses personagens. Só que, por exemplo, a gente sabe que há personagens principalmente voltados mais para essa temática de raça, de cor, negro, preto, como eles mesmos usam essa expressão, e cada vez vai ficando mais difícil a gente achar a nomenclatura correta de usar esses termos por questões políticas. E esse pessoal de faculdade, de certa forma, eles conheceram esse personagem, conheceram outros personagens que se destacaram mais. Por exemplo, Zumbi dos Palmares. É mais destacado porque ele tem uma característica mais revolucionária. E já um Agostinho, ele está ligado à Bíblia. E aí, é como se o pesquisador que tem um viés ideológico, ele olhasse para o Agostinho e dissesse, espera aí, essa história é de um negro que é letrado, que conhece, que sabe falar, que sabe ensinar, que sabe lê a Bíblia e ensina a Bíblia para outros negros. Espera aí. Se você entrar muito, vai acabar saindo do seu viés ideológico que existe. Então, assim, isso está sendo assim falado nesse momento de forma bem transparente, que a gente tem essa liberdade de falar. E não é uma questão de, porque a gente é do outro viés. Não é exatamente isso. Porque, veja, os núcleos da Bahia, do Ceará... Os núcleos de quê? Das universidades? Os núcleos das universidades, eles não aprofundaram os estudos desse personagem. O nome dele é Agostinho José Pereira. Agostinho José Pereira. O título do teu livro é Lutero Negro do Recife Isso. Imperial, a história não contada de Agostinho José Pereira. Isso. O livro, né, que o Beto pode colocar na tela depois para mostrar a capa, que no momento ele está digital e com publicações que você faz o pedido e chega na sua casa, ele impresso. Tem duas opções, ou impresso ou digital gratuito. Digital gratuito e o impresso tem um custo. Tem um custo, mas vale a pena você ter Com certeza. o material impresso. Eu sempre né? prefiro papel. Isso. Então, assim... Tá. Então, essa capa... Vou começar aqui, Edinaldo. O Lutero Negro... Esse termo Lutero Negro foi de vamos dizer assim... Era como se fosse um expedicionário, um cientista inglês, em viagem ao Recife, ouviu histórias do Agostinho José Pereira,
E ele, por saber das histórias que envolvia Bíblia e, de certa forma, alfabetização, ele cunhou esse termo, Lutero, o negro, mas assim, muito, talvez sem pretensão, porque tudo vai crescendo e vira uma lenda, né? Quando a gente olha distante um termo desse, esse termo, ele foi o Charles Mansfield, o Black, fugiu o nome dele agora, mas é o Charles Mansfield. O segundo nome dele eu esqueci. E ele, quando soube da história do Agostinho em Recife, ele chamou de Lutero Negro, porque ele vinha da Europa e é como se ele cunhou um nome ali sem muita pretensão. Em 2004, desculpa estar tomando tanta fala Não, aqui. mas pode falar que, na verdade, a gente quer saber a história do personagem. Em 2004, temos praticamente 20 anos, alguns universitários dessas faculdades que eu citei, Pernambuco, Bahia, eles foram descobrindo esse personagem porque a gente sabe que as pesquisas históricas passam por arquivos de jornais, né? O Fábio deve pesquisar em arquivos de jornais, em livros da igreja, que eu acho que o Fábio contou essa história aí. Que, atas, né? As atas da igreja. Os livros paroquiais. Isso, batismo. os livros paroquiais, por exemplo, em Olinda, é riquíssima a história que tem ali guardada em Olinda. Isso. Né? Tem a Fundação Joaquim Nabuco, que também tem muito material. Isso. Tem o Tribunal de Justiça, Isso. tem muito TJPE material. tem o arquivo do TJPE. Né? Então, assim, esses... É o memorial. Se você sabe, toda pessoa que estuda história sabe disso. Esse livro não é de história, isso é bom que se diga. Isso é um livro de ficção histórica. Ele tem uma certa liberdade narrativa, dramática, histórica. A gente pode dizer que é como se fosse uma história dramatizada. Por quê? A gente sabe que esse personagem viveu em determinada época e a gente sabe mais ou menos como era a época. A questão de cultura, de transporte, de economia, sociedade. Então a gente consegue montar um universo em termos de ficção. Inserir, porque é demonstrado nos estudos que fizeram sobre ele, que, por exemplo, ele desenvolveu um documento, é chamado documento hoje, ele era chamado documento ABC. O documento ABC nada mais era do que um cordel com alguns versículos bíblicos e com alguns poemas. E esses poemas são motivos de discussão porque é um poema muito antigo, sem nenhuma base de referência, e aí a interpretação fica mais solta. Mas, possivelmente, quem fez os estudos desde 2020, desde 2004, veja, por que um personagem tão antigo veio se tornar popularizado a partir de 2004? Essa é uma questão. Temos 20 anos de publicidade de um personagem e eu vim conhecer esse ano. Você veio conhecer agora há pouco? O Fábio também veio conhecer agora há pouco. E eu conversei com um doutor em História em Recife, que é o diretor do Seminário Presbiteriano do Norte, professor José Roberto, que é doutor em História, conhece tudo de Recife Antigo. Eu perguntei a ele, ele sabia pouca coisa. Quando eu fiz a pesquisa e mandei para ele, ele agradeceu. Por quê? Veja que nível. Isso a gente está falando de doutor em História presbiteriano, protestante evangélico, que deveria conhecer. Imagine quem está fora. Então, quando você vê um aluno da Bahia que tenta encontrar um personagem para se tornar uma lenda, de certa forma puxando ele para um viés mais de interesse, não encontrou. Não encontrou. Por quê? Quando se tenta rotular ele de insurreição, ou de revolta, ou de revolução, ou de revolucionário, não cola. Que eu acho que não cola, mas tentam. Quando pega os versos dele, há algumas referências ao Haiti. Então, a gente sabe que nesse período do século XIX, teve uma revolução de escravos no Haiti e derrubou o governo. Até então, acho que o governo era britânico. O governo caiu e eles tiveram a sua liberdade através da Revolução. A liberdade que aconteceu no Brasil foi através da Lei Áurea.
1888. Uma lei, né? No caso, lá no Isso. Haiti foi uma revolução. Ele vem do Haiti, esse personagem? Não. Esse personagem é brasileiro. As poucas referências que existem sobre ele possivelmente participou das guerras da Confederação do Equador, décadas antes, poucas décadas antes. E se a gente fizer um recorte dessa de 1850, 1840, 20 anos para trás, a gente vai ter Confederação do Equador, que foi uma tentativa de independência republicana em Pernambuco. Pernambuco é riquíssimo de histórias de revoluções e de tentativas de libertação. 1711, 1817, Isso. 1840 e pouco. Isso. Assim, essas datas exatas eu ainda me complico um pouco, mas eu sei situar mais ou menos a janela. Essa janela entre 40, 30, 20, De 1800, né, século 1800, século XIX, aconteceu a Revolução Praiana. Se você procurar aí no Google, vai ter a Revolução Praiana, que também foi uma revolução de cunho libertário contra as elites imperialistas, e também a Confederação do Equador. É uma janela que cobre exatamente esse período de Agostinho. Só que Agostinho, por ser forro, No caso, ele era um ex-escravo, né? Isso. Essa documentação que tornava ele livre não é uma documentação tão acessível, né? Porque assim, a gente sabe da dificuldade até de achar um batismo de uma pessoa negra. Acho que foi comentado isso aqui com o Fábio. Porque geralmente ou eles ganhavam nomes novos, não é isso, Fábio? Ou eles ganhavam nomes novos porque eles não tinham linhagem, eles não tinham... Quer dizer, a linhagem eles tinham. Mas não tinham linhagem registrada, né? Uma linhagem Nada oral. registrado. Isso, eles não tinham nada A registrado. sociedade lá na África não registrava, não tinha. Porque muitos deles vinham de tribos que não eram, às vezes, nem letradas, né? Tinha a sua língua, mas não tinha registro escrito da sua língua. Sim. Viviam separadamente, várias tribos em cada lugar. Então, por exemplo, a Igreja Católica no Brasil, quando, em um caso de um negro que recebeu alguma documentação de liberdade do seu senhor, ou foi comprado por outro para ganhar liberdade, algum tipo de situação assim, eles podiam ser batizados pela Igreja Católica e receber um novo nome. Isso. E não ter uma linhagem. Então fica difícil traçar a linhagem dele, por isso, acredito que por isso. E outra é que você, quando vê um personagem que há referências que ele participou quando era jovem de uma guerra da Confederação. Talvez ali ele ganhou o seu documento, porque ele ajudou de certa forma. Tinha um benefício. Ele tinha um benefício ali. Então, possivelmente ele ganhou algum benefício ali, mas é muito especulativo, é pouca informação. Agora, as informações que se tem, Diário de Pernambuco da época, por quê? O envolvimento com a polícia, o envolvimento com a justiça, por ele estar alfabetizando pessoas da mesma raça, vamos chamar assim, ele estava sendo mal visto como um possível levantador de insurreição. Revolucionário, né? Um revolucionário. Então, ficaram com o pé atrás com ele, porque os panfletos tinham uma referência subjetiva, não tão clara, sobre a Revolução do Haiti. Havia também essa liberdade e essa experiência, possivelmente essa experiência militar. E, ao mesmo tempo, letrado e com a Bíblia, a gente até situa o seguinte, que até você colocou protestantismo. Eu evitei de colocar essa questão para a gente destrinchar Isso. agora, para também não ficar parecendo aquela questão de puxar de cunho racial. É por isso que eu coloquei protestante do Império. Sim. Né? Então, no Porque, caso... assim, para ser um personagem também do século XIX e hoje, tanto tempo depois, ser lembrado, foi alguém importante. Inclusive, eu até fiz uma pesquisa aqui no Inteligência Artificial, o nome é Agostinho José Pereira. Sim. Aí a Inteligência Artificial respondeu com outro, Agostinho José Pereira, que é um da Bahia, que foi militar. Mas aí eu perguntei o de Pernambuco. Aí ele citou. Considerado pastor. Isso. Eu até vi o que foi que ele falou aqui, ó. E o Agostinho José Pereira de Pernambuco. Porque quando a Inteligência Artificial me respondeu um outro, que foi da Bahia. Sim.
É um nome comum, né? É um nome comum. Ele, um da Bahia, um militar, importante militar. Aí eu perguntei, e o de Pernambuco? Aí, Agostinho José Pereira, data de nascimento e morte incertas, provavelmente século XIX, foi um pastor negro, letrado e líder religioso pioneiro no Brasil. Isso. Considerado fundador da primeira igreja protestante genuinamente brasileira e negra durante o período imperial e Então, fala diversas informações. Então, aqui. essa informação aí tá um pouco equivocada e a IA também tem esse perigo, né? Aí às vezes ela responde, isso. mas aí você tem que conferir. Ela mente se olhando para os seus olhos, né? É. A IA, se você acreditar tudo que ela fala... Mas então, isso por aqui tem que ela fazer a respondeu, comparação. pastor negro, Sim. letrado e líder religioso, Sim, tá certo. Mas assim, quando se fala protestante, a correção e se a gente pudesse definir, seria um proto-protestante ou um proto-evangélico. Por quê? Quando a gente fica, ao invés de buscar uma fonte primária ou secundária, uma fonte melhor, e a gente fica recebendo coisas ou da IA ou do Instagram, por exemplo, o pessoal no Instagram, na Semana da Consciência Negra, falou muito do Agostinho Pereira, do Agostinho José Pereira. E eles colocam, e os comentários, eu fui ler os comentários, Fábio, aí estava assim, então quer dizer que ele é o da primeira igreja protestante. Veja, comentário do Instagram. Ele é o primeiro pastor protestante. Não, nada disso. Só para se ter ideia, no século XVI, 1550, por volta de 1550, os protestantes calvinistas huguenotes da França baixaram na Baía do Guanabara, com navios. Inclusive, eles realizaram o primeiro culto evangélico das Américas, em 1557. Os huguenotes. Não deu certo essa ocupação, teve problema com os portugueses, depois foram expulsos, mas está lá, na Baía do Guanabara, tem um monumento com a primeira ceia no Brasil. Eu ouvi falar que eles ficaram isolados numa ilha lá, né? Isso. Aí isso. depois foram expulsos. Aí depois a ilha se chamou Villagnon, que foi o responsável que trouxe a expedição e depois se voltou contra a própria expedição. É uma história bem complexa. Mas o que é que eu quero dizer? Que em 1557 foi celebrada a primeira ceia protestante evangélica, o primeiro culto evangélico. Inclusive, o tempo que eles passaram aqui, eles tinham aproximação com indígenas e realizavam missões e cultos. Mas eles tinham uma expedição política também, militar também, paralelo. Mas esse é o primeiro movimento evangélico. Depois surgem os holandeses em Pernambuco. Por volta de 1630, século XVII, os holandeses aqui passaram mais de 30 anos em Pernambuco, Maurício Nassau. Inclusive, nós temos um bairro Maurício Nassau. Muita gente sabe nem quem é Maurício Nassau. Muito lugar né? com nome Maurício Nassau. Nós tivemos digamos, o nosso bairro elite, né? Isso. O Palácio das Princesas, antes era Palácio de Friburgo, criado por Nassau. Então, assim, Pernambuco tem uma história muito forte com esses protestantes, inclusive quando esses protestantes, no século XVII, dominavam certos territórios, certas áreas, eles tomavam a igreja católica e transformavam na igreja protestante. E tinham catecismos, tinham pastores, presbíteros, indo estudar fora, depois voltava de navio, tem toda uma história desse período. Ou seja, quando alguém diz, então o Agostinho José Pereira foi o primeiro pastor protestante. Peraí, está desconsiderando totalmente século XVI, século XVII. Mas no caso, ele seria o primeiro... Ele foi ordenado pastor? Não. É um ministério missionário altamente independente. Certo? Aí sim. Ele era autônomo, ligado a nenhuma igreja evangélica. Não, é como se fosse um fundador de um movimento, independente, um missionário independente. Aí vê, só para concluir essa linha, Edinaldo, por volta de 1800 em diante, quando existe a migração da família imperial para o Brasil, no século XIX... 1808. Eles trouxeram abertura para protestantes evangélicos aliados da Europa que tinham colônias no Brasil. Por exemplo,
colônias alemãs, que tinham luteranismo e outro tipo de protestantismo, colônias francesas, que tinham ligações com a católica ou com os calvinistas, huguenotes. Então, assim, já existia uma certa abertura, mas não era oficial, que o oficial era a Igreja Católica, né? Tanto que quando esse personagem, Agostinho, surge, ele sofre perseguição da Igreja Católica e da Justiça. Por quê? Da Justiça porque ele podia... Essa janela de revoluções, Revolução Praiana, Revolução da Confederação do Equador, essa janela muito próxima, e Pernambuco com seu histórico de revoluções e com o histórico do Haiti de revolução, ele acendeu um alerta. Por ele acender um alerta, eu acredito que ele não foi tão valorizado como personagem e tão desconhecido, e o que a gente encontra é muito pouco e relacionado à justiça e à polícia. Tanto que a justiça e a polícia, quando começou a querer abafar esse movimento, eles faziam distribuição clandestina dos panfletos, e os panfletos ensinavam a Bíblia, ensinavam versículos bíblicos, e não um manual de revolução. Por isso não foi Ao estilo Lutero, com aqueles itens da... Mas ele não era tão doutrinário, ele era como se fosse um pentecostal fora da época. O livro, como você falou, Ranieri, é um livro que traz assim história, mas também tem um certo ficção, né? Assim, muita ficção, porque assim, quando a gente fala em ficção histórica, a gente tem uma linha do tempo do personagem, a gente tem os eventos marcantes do personagem, que é pesquisável, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter uma certa liberdade poética, uma liberdade narrativa para, por exemplo, criar uma cena de que eles estão estudando dentro de uma casa. Pronto, é isso que eu queria ler aqui, que dá para ver assim que o trabalho dele era um pouco assim, acho que ele clandestino, devia sofrer uma perseguição, porque aqui, no começo do livro já fala aqui, o beco da Conceição cheirava sabão, 3 mulheres lavavam roupa na bica, as mãos vermelhas, os olhos baixos, quando ele passou. Uma delas, Maria Feliciana, 30 anos, liberta a 5, ou seja, outra ex-escrava, né? Cicatriz fina no queixo, ergueu o rosto por um segundo, acenou com o indicador, tudo certo. Agostinho virou à esquerda, a casa era estreita, paredes de taipa descascada, porta de madeira. Ele entrou, fechou a tranca por dentro, respirou. 7 pessoas esperavam no cômodo de chão batido, 4 mulheres, 2 homens, uma menina de 12 anos sentado em caixotes, bancos improvisados, o chão mesmo. Ninguém falou, todos olharam para a Bíblia que ele segurava. Agostinho colocou o livro sobre a mesa, a capa gasta brilhava com a luz fraca da lamparina. Abram no lugar que marcamos ontem. Aí leu o Êxodo, que falava sobre liberdade. Então, assim, se ele falava sobre liberdade, porque geralmente possivelmente uma pessoa liberta, letrada, podendo alfabetizar o seu próprio povo. Essa pessoa, ela tinha uma consciência muito forte de liberdade, inclusive se nas orações, isso abre possibilidades fictícias, eles estavam orando para que um dia chegasse a liberdade, assim como chegou em 1888. Então, era um sonho deles, e eles ouviam falar em libertações, em revoluções, mas ele possivelmente não tinha essa ênfase, porque se ele tivesse... Olha aqui uma coisa importante, já que a gente está falando da questão acadêmica. A UFPE tem um núcleo chamado Ateliê de História Social. Eles não dão destaque a Agostinho. O UFPE também tem uma pós-graduação em História. Poucos comentários sobre Agostinho. A UFBA... Mas tem comentários sobre isso? Tem porque são as fontes de justiça e fontes de fontes jornalísticas. Agora, sim, é aquela questão do interesse. É a questão do interesse. A UFBA da Bahia tem um repositório de artigos sobre o Haiti e sobre o medo social dessa época. Então, assim, sabendo desse medo social do Império e da Igreja Católica junto com o Império,
desse medo social registrado, na universidade tem várias pesquisas no repositório sobre que eles chamavam de haitianismo. Era um movimento, era como se fosse um movimento perigoso, um sinal de alerta para o Império. Tinha até a expressão, na época, haitianismo era? Sim. Não, da época não. Na área acadêmica eles criaram essa expressão. E tem o UFPB, que é a da Paraíba, que tem estudos afro-brasileiros. Pronto. Eu destaquei esses 4 núcleos, porque se alguém quiser começar uma pesquisa, alguém que escutar esse podcast e quiser desenvolver melhor esse estudo sobre esse personagem, vai ter que passar por esses núcleos e vai encontrar poucas coisas. A recomendação como a gente falou no início, Fábio, buscar mais informações junto à Igreja Católica. Buscar fontes primárias. Isso. Primárias e secundárias, né? Isso. Porque em terceiro lugar fica aquelas certas interpretações. Aí vem artigos, essas coisas e outras produções. Isso. Mas as fontes primárias, elas... Assim, você olhando o contexto, a fonte primária fala por si, né? Ela tem uma história. Mesmo que ela não fale tudo, mas ela tem uma história ali ao redor daquilo ali. Isso. Então, assim, quando se fala em Haiti, aí era um recorte da época. Existia esse temor social, que os acadêmicos chamam de temor social. Então, quando se busca esse personagem, os documentos, eu até anotei aqui, os documentos policiais e judiciais do Recife, no meio do século XIX. Ele chegou a ser preso? Foi? Chegou a ser preso. Inclusive, no livro, o relato, não com exatidão, mas com liberdade de ficção, como foi feita essa prisão, porque já que ele fazia esse ensino de modo clandestino, a polícia botou logo uma pessoa para investigar, para descobrir quem era, né? Inclusive, na história, um dos soldados que persegue ele vai ser convertido por ele. Feito o Paulo, que foi preso Isso. perto da guarda pretoriana, Eu né? não posso falar muito, senão vai estragar a história. Mas um dos policiais... Leia o livro. Precisa. E gratuito, viu? Tem o gratuito e tem o pago para receber na sua casa impresso. Então, assim, tem os depósitos policiais, os jornais, como o Diário de Pernambuco, muito importante. O Diário de Pernambuco é muito antigo e tem todo um arquivo. É até interessante, Fábio, para as suas pesquisas. O Diário de Pernambuco eu acesso um pouco assim pelo site da Hemeroteca Digital. Você consegue ver os números, as edições antigas, Isso. entrando pela Hemeroteca e consegue ver. Exatamente esse nome aí. Hemeroteca. Isso, então, assim, esse período, ele pode ser estudado, ele pode ser pesquisado melhor e talvez assim, com estudos paralelos sobre esses movimentos que a universidade começa a pesquisar e para. Então, cabe a quem for fazer o estudo mais aprofundado de história mesmo, buscar essas fontes e se aprofundar mais ainda, que não é fácil, sabe? Mas, assim, esse personagem, eu acredito que ele está sendo resgatado no momento, ele está se destacando de uns anos para cá, primeiro por causa da facilidade da informação, que é muito maior hoje, a informação está muito mais fácil, disponível, e outra que talvez seja um contraponto ideológico a certos personagens que são lapidados, são criados para virarem símbolos que muitas vezes são símbolos distorcidos. Ô Ranieri, ele também era chamado de Divino Mestre, é? Exato. É porque tem uma reportagem aqui do... Eu vi esse nome aí também. Isso. O nome Lutero Negro é um nome assim que seria o último da lista. Mas o Divino Mestre, com certeza. Era o mais comum que chamavam ele. Mas tem um motivo de ser chamado Divino Mestre. Quando ele foi para o tribunal, ele foi questionado. Quem lhe ensinou? Ele disse o Espírito Santo. Porque ele foi autodidata, né? Ele disse, quem lhe ensinou? A questão da leitura a gente não sabe exatamente. Então, fica aberto como foi feito a alfabetização dele. Porque nessa época eu acho que era muito difícil. Praticamente, não vou dizer impossível, mas muito difícil alguém como autodidata aprender a ler, né? Como autodidata. Hoje é possível, com a tecnologia. Sim. Mas nessa época alguém aprender a ler sem... Tem que ter um mestre ali do lado. Assim, ele poderia ter participado de grupos
intelectuais, não ele sendo intelectual, mas ele estando próximo de grupos intelectuais da Confederação do Equador, pode ter sido, ou no livro eu faço uma ponte com os indígenas que receberam os catecismos protestantes após a expulsão dos holandeses, e ele teve contato com os indígenas e aprendeu tanto o catecismo quanto a ler, porque tanto os jesuítas quanto os protestantes, eles tinham alfabetização para membros da igreja, vamos dizer assim, não para todo mundo, não era uma coisa, não era universal, não era educação universal como a gente conhece hoje, mas eles tinham. Talvez, aí na ficção, ele tem contato com um índio que tinha recebido essa herança de alfabetização desde os protestantes. Inclusive, um relato protestante do sogro do Augusto Nicodemos, o Leonardo. O Leonardo é porque o nome dele é holandês, o segundo nome dele é bem complicado. Mas o sogro do Augusto Nicodemos, o Leonardo, que o pessoal chama ele de Chiquinho, Francisco Leonardo, inclusive ele tem um manual de grego que roda muito nos seminários. Ele, quando fez um estudo sobre o Brasil holandês, ele disse que a alfabetização dos índios e dos negros existiam por parte dos protestantes calvinistas e também catecismo na língua indígena. Isso é fantástico. Está lá nos escritos do Francisco Leonardo. Certo? O Ranieri, aqui no portal dw.com, jornal, sim. Ele fala, né? Divino Mestre, o Lutero Negro do Brasil. Agostinho José Pereira pregava pela liberdade dos escravizados nas ruas do Recife e deixou versos que resumem... Ele não pregava pela liberdade, que ele não podia, ele teria sido preso mais rápido. Mas ele pregava sobre a liberdade... Ele pregava sobre a liberdade na Bíblia, quando ele falava em Êxodo, que Deus libertaria. Eu queria perguntar uma coisa. Por exemplo, o que foi resgatado sobre a vida de Agostinho foi baseado em quê? Em um processo? Os registros policiais de justiça. Ah, certo. Provavelmente estão no Memorial de Justiça, né? Algum processo o Diário de ele. Pernambuco também se encontra, referência. Inclusive, nesse artigo aí, tem citando o autor. Acho que é Maciel Carvalho. E aí? Procura. Talvez um dos primeiros, ou o primeiro que... Em 2004. Carvalho, né? Maciel Carvalho, em 2004. Pode ter sido o primeiro 2004, que falou sobre Marcos ele. Joaquim Maciel. Ele foi Carvalho, resgatar. professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor. Certo? Então, assim, a gente vê que não é totalmente assim uma pedra solta, uma lenda. Há referências. Agora, o porquê desse personagem não ter se destacado e por que ele está se destacando agora, esse resgate, isso é que é curioso. Porque, assim, quando eu bati o olho e vi a história, eu falei, peraí, isso aqui dá uma história legal para alcançar mais gente. E aí, quem for historiador... Essa coisa de encontrar algo... Essa coisa de julgamento, às vezes acontece uma coisa ruim na vida da pessoa. Isso. Ele foi um revolucionário, né? Fora do tempo, antes de chegar ao protestantismo, ele já tinha característica de um protestante, Sim. de alguém que descobriu algo interessante e novo na Bíblia. Sim. E... Inclusive algumas heresias, que isso acontece. Tem o famoso anacronismo, que muitas vezes a gente cai no anacronismo, de querer julgar pela lente atual o que foi passado, aconteceu, é verdade. E ele estava numa situação de contexto que a gente fica... Gera um milagre ele ter esse conhecimento. Exato. Já pronto, aí já começa daí. Então, por exemplo, aí o pessoal começa a acusar. Pronto. Essas acusações... mas ele cria assim, ele fazia isso, ele dizia isso, né? Coisas pequenas que... Adão era negro, Deus podia ser negro. Então, assim... Fazem esses acréscimos para acusações. Isso. Né? Essas ilações, esses detratores, tem algum motivo. O motivo talvez seja a Bíblia. Talvez seja falar em liberdade. E não revolução. Talvez Deixa seja eu ler isso. um pedaço aqui dessa matéria daqui do DW, né? Tudo que entrou para a história de José Agostinho. Tem outro historiador aí. José Pereira, o pregador negro que usava a Bíblia para clamar pela liberdade dos escravizados nas ruas do Recife, foi graças à sua prisão em 1846. Foi graças à sua prisão. É o que eu ia falar agora, veja, a coincidência de, por exemplo, tem uma coisa que fala sobre Caruaru muito interessante, e só foi descoberto porque houve muita confusão e houve um processo. A população se reuniu e levantaram uma inquirição contra Antônio Vieira de Melo, em 1758.
E isso permaneceu esse documento. O caso dele é semelhante. É. Só foi descoberto e ele só resgata a memória dele porque ficou um documento de uma consequência que ele sofreu lá, uma prisão. Isso. A prisão foi em 1846 e preso por autoridades pernambucanas. O processo acusava de fomentar uma revolta entre escravizados e livres. Porque aqui fala o seguinte, que ele arrebanhava aqui, ó, aquela altura o Divino Mestre 300. Já arrebanhava mais de 300 discípulos, todos negros que se diziam livres ou libertos. Ele vagava pela cidade discursando de forma revolucionária, afirma a historiadora Maria Helena Pereira Toledo Machado, professora da Universidade de São Paulo. Outra historiadora. É do Sul, né? Já? De São Paulo. Então, assim, por que a importância da gente, pelo menos, ter um fundamento, um embasamento aí mínimo? Porque senão ia se tornar totalmente uma lenda. Ia se tornar uma lenda. Ia ser como um cangaceiro de Lampião que foi para outro canto e virou um revolucionário. Sei lá. Assim, não tem. Agora, como você falou, Fábio, muito bem colocado. Uma coisa ruim. Coisa ruim aconteceu para ficar para sempre. Uma prisão fez com que gerasse registros. Comprovações, Registros. E esses registros, aí sim, é quando a gente tem a liberdade de conhecer esse personagem. E, mais uma vez, eu coloco essa interrogação para quem for fazer, para quem tiver interesse de fazer um estudo mais aprofundado, por que esse personagem ficou tão desconhecido por tanto tempo e por que agora que ele está sendo conhecido. Não é? Isso... se tantos personagens negros aí na história, né, e desses grupos de pesquisa étnica, né, das universidades... tentam resgatar a todo custo e sempre existe uma busca meio que quase frenética sobre isso aí. Inclusive, hoje eu tive uma reunião, uma palestra, né, falando sobre consultoria, uma coisa lá. E aí foi levantado também essa questão, porque uma das pessoas era uma representante e uma pesquisadora de pessoas de pele preta. Então, assim, eu vejo que no meio acadêmico tem essa preocupação, né, de resgatar o humano das pessoas negras, né? Que sofreram no período da escravidão. Exclusivamente eram eles, ou quase, né? Porque também existiam os indígenas, que eu já vi documentos primários que diziam assim, eram os negros da terra, coisa assim que eles dizem, os negros da terra. Sim. Quer dizer, eram os indígenas que também foram escravizados. Sim. Mas por que só tentam resgatar o lado negro que sofreu, ou que foi revolucionário, mas não o lado negro de uma fé que é típica europeia, sim, ou típica oriental, sim, né? Sim. Que é a fé cristã. Sim, então, sim. Então, provavelmente por isso esse personagem foi abandonado. Possível. E assim, por ele ter essa ligação, ele está muito ligado à Bíblia. Por ele ter recebido esse nome de Lutero Negro, né? Tem aí, né, nessa matéria o Charles Mansfield. Ele, fazendo uma expedição aqui no Brasil, ouviu a história e falou, então isso é como se ele estivesse numa mesa conversando, então isso aí é um Lutero Negro. Mais ou menos isso. E aí a reportagem da época e transmitiu, chegou a gente. Então, assim, quando se fala em Divino Mestre, sim, Divino Mestre, porque no tribunal ele falou que o Espírito Santo ensinou. Quando os discípulos deles eram questionados, os discípulos eram questionados mais ou menos assim. Quem ensinou vocês? A gente aprendeu a ler com o Divino Mestre, com Agostinho. Aprendeu a ler. Mas quem foi que ensinou sobre liberdade, querendo levar para o lado da insurreição? Aí disseram, a palavra. Aí eles ficavam na palavra o tempo inteiro. Mas quem fez isso? Por isso, na palavra. Por quê? A partir do momento que ele começou a alfabetizar, está registrado 300 discípulos. Vamos supor que esses 300 discípulos, eles foram alfabetizados. A versão bíblica da época portuguesa, ela é anterior a Almeida, né? A Ferreira de Almeida, ela é anterior. Se você procurar a Bíblia anterior a ela, é chamado, acho que Pereira. Eu esqueci o segundo nome dessa versão.
mas a versão anterior é a Pereira. Qual seria a versão dele? A Pereira. A anterior a Ferreira. Que a gente tem essa herança. João Ferreira de Almeida. A gente teve essa herança de ter o João Ferreira de Almeida. Mas antes existia a versão portuguesa. Vamos procurar aqui. Era uma outra versão, né? Era uma versão. Tá procurando aí, eu vou ter umas perguntas aqui, tem mensagens aqui, inclusive tem uma mensagem para Fábio. A primeira mensagem aqui, Oswaldo, boa tarde, bancada tá na mesa, um abraço para Ranieri, Fabinho e o Sombra, valeu, Oswaldo. Tem aqui uma pergunta, Velane Castro, boa tarde, gostaria de saber do Miron se nas suas pesquisas das famílias do sertão tem alguns descendentes de espanhóis e italianos, pois se falam muito dos portugueses que colonizaram, mas algumas pessoas que conheço fizeram teste de DNA e tem os judeus também, e mostraram grande ancestralidade de espanhóis e italianos. A pergunta acabou vindo aqui para vai entrar um pouquinho em outro assunto aqui, porque o foco aqui é a pesquisa do Ranieri, né, que é sobre a história de Agostinho Pereira da Silva Pereira, né? Agostinho José Pereira, perdão. A gente confunde. E essa peculiaridade, né, de ser uma pessoa negra, alfabetizada, né? Sim. E ex-escravo. Então, é uma coisa raríssima naquela época, no século XIX. Mas sobre a pergunta de Rivelane, minha amiga do coração, minha irmãzinha, é verdade. Assim, o que eu tenho conhecimento lá, pelo menos na parte do sertão que eu pesquiso, que é de Flores, Afogados, Flores, um pouco ali Carnaíba, é uma grande influência dos baianos. Quem, em grande parte, povoou o sertão dali do Pajeú foram os baianos. Muita gente da Bahia, portugueses, filhos de portugueses, gente da Ilha Terceira, gente do continente. E eu não vi até hoje nenhuma pessoa de outra origem europeia, a não ser dos portugueses. Entre as fontes primárias que eu pesquisei, né? Sim. Século XVII, século XVIII. Sim, interessante. E a versão da Bíblia? A versão da Bíblia é Padre Antônio Pereira Figueiredo. Eu acho que eu tenho essa Bíblia em PDF. É uma versão mais antiga, clássica em português, baseado na Vulgata, e provavelmente era essa Bíblia que eles tinham. Certo? Não era... Repete o nome do autor. Padre Antônio Pereira de Figueiredo. Esse foi o tradutor do grego para da Vulgata. Da Vulgata. Da Vulgata latina para o português. Para o português clássico. Clássico, certo. Então, possivelmente, eles tinham português clássico. Os versos que eles tinham, inclusive, tinha um dos versos, se você ler aí no livro alguma referência, Edinaldo, vai falar sobre como se fosse uma profecia sobre os morenos, que eles se chamavam morenos. A linguagem antiga clássica portuguesa, entre os negros, se chamavam morenos. Interessante, né? E parece que essa mesma linguagem deve ter surgido de alguma fonte da África que também era falado no Haiti. Então, quando se falava em morenos no Haiti, eram os negros do Haiti. E tem uma versão... Aqui no Nordeste, eu lembro quando era criança, a nomenclatura para dizer... Era feio dizer o preto ou o negro. Isso, aí chamava moreno. Não, aquele moreno, né? Não é o branco, não é o moreno. Isso. Que hoje o moreno é o pardo. O moreno hoje não é preto, é o mestiço, né? Isso. Então, assim, tem essa característica aí de que eles tinham nos versos como se fossem algumas linguagens simbólicas, falando em liberdade, indiretamente, falando em esperança de que Deus pudesse derramar um avivamento, porque sim, eles falavam também que a liberdade... já que você falou, Fábio, você vai ficar mais curioso agora, viu? Que a liberdade poderia vir do sertão. Nos documentos antigos, a liberdade para os escravos poderia ser através... Essa liberdade se refere à liberdade dos escravos. Então, fica aberto para a interpretação. Mas quando eles falam que havia uma expectativa de algo para trazer liberdade do sertão, eles estando em Recife,
Que pensamento era esse? Será que dos quilombos? Porque os quilombos entraram, né? Interiorizaram. Aqui tem um trecho aqui que se repete muitas vezes no livro, que é o seguinte: haverá sobre os morenos raios de liberdade. Pronto. Raios de divindade. Lá do centro do sertão virá a nossa liberdade. Fez uma pausa. Reconhece esse texto? Repete. É um trecho que, olhando aqui, se repete bastante no livro. Haverá sobre os morenos raios de divindade. Pronto. Até aí. Haverá sobre os morenos raios de divindade. Se repete diversas vezes no livro. Esses raios de divindade, pelo livro matriz nuclear que eles tinham, que era a Bíblia, essa liberdade viria de quem? Do próprio Deus. Essa era a fé, era a expectativa deles. Agora, quando fala do sertão... porque ele localizou geograficamente na Terra, no planeta Terra, no sertão. Isso. Vê a segunda parte, Ednalda. Isso aí é de outro trecho, deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. Lá do centro do sertão virá a nossa liberdade. Essa expressão aqui, haverá sobre os morenos raios de divindade, ela se repete diversas vezes no livro. Sim. Aí, diversas vezes. Tem um aqui que eu acho que ele estava sendo preso. Aí diz o seguinte: lê pra gente, mestre. Alguém falando para ele. Agostinho pegou o papel, abriu com cuidado. Haverá sobre os morenos raios de divindade. Tomé devia interromper, devia recolher o papel e levar o mestre sob custódia. A ordem era clara: vigiar primeiro, prender depois. Tomé, acho que era o guarda que estava aqui acompanhando aqui na história. Isso. Mas essa referência do sertão, principalmente, Fábio, está chamando a atenção agora nesse momento, pelo seu interesse de estudo, e também fica certas dúvidas e margem interpretativa. Por que do sertão? Aí você falou geograficamente. Quilombo ativo, nessa época, eu acho que já não tinha, pelo menos eu não lembro, não sei na história se tinha, século XIX, né? Esse daí. Século XIX. Porque o dos Palmares, ele foi extinto no século XVII, né? Final do século XVII, eu acho. Será que, por exemplo, a Zona da Mata era o primeiro lugar de fuga, não é isso? Isso. Quem não fugia... que não existisse um quilombo, mas assim, quilombo forte. Para dizer que já era uma ameaça, eu não sei, não lembro se tinha notícia. Mas talvez não uma ameaça, mas alguém mais preparado para um futuro momento, uma liderança de mais liberdade, ou num momento apropriado, não sei. Mas quando eles falavam do sertão, aí fica uma dúvida. Inclusive, na ficção, se especula para onde ele foi, que ele some. Aí, no final, uma das especulações é que ele foi para o sertão. E aí, alguém viajando do sertão para a capital disse que viu o folheto do ABC. Era o Divino Mestre. Mas isso não é registro histórico. Isso é ficção. Mas como teve essa referência do sertão e do panfleto, esse panfleto poderia aparecer em algum momento no sertão. Você precisa ler. O quilombo já não existia mais, mas assim, a história do quilombo nessa época era muito forte ainda. E as comunidades quilombolas existiam. E até hoje. Sim. Existe até verba para a comunidade quilombola. Sim. Espalhada aí no Nordeste, no Sudeste. Sim. Né? Então, as comunidades pequenas ou maiores sempre existiram. Eu conheci um missionário que veio de lá. Eu fiz o CTM, né, o curso de treinamento missionário em Recife, no Seminário Presbiteriano. E conheci pessoas que trabalham com os quilombos aqui na Pernambuco ou Alagoas. São vários locais aí que tem. Alagoas tem, e eles falando como Garanhuns funciona. tem. Garanhuns, né? A Garanhuns tem os Castanho. O né? Castanhinho, que é uma comunidade quilombola. Então, assim, basicamente, resumindo, o personagem fica a dúvida, não de sua existência, mas por que, por tanto tempo, um personagem desconhecido, por que esse personagem se destaca no momento. Outra coisa muito forte, a alfabetização com a Bíblia. Quando uma agenda mais alinhada a movimentos mais radicalizados vê um negro do passado trabalhando a alfabetização, você vai acabar mexendo em certos personagens que foram pioneiros na alfabetização, mais ligados a eles. Né? Como, por exemplo, um Paulo Freire. Certo? Ele seria um precursor do Paulo Freire, no caso, se alguém quisesse levar por essa linha. E com relação à Bíblia, isso incomoda.
Eu acredito que se incomoda, esse fator Bíblia. É porque ele está diretamente ligado a ela. Isso. A liberdade e fé, liberdade é um tema universal, importantíssimo para qualquer vertente, mas fé não. Fé não. Principalmente para marxistas, ateístas. Aí é que a fé é só massa de manobra para eles. E uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar é esse DNA do avivamento. Sobre morenos haverá raios de divindade. Avivamento. Tanto que, décadas depois, os primeiros missionários congregacionais chegaram em Recife. E quando eles chegaram, possivelmente encontraram algum desses membros aí que aprenderam a ler com a Bíblia. Porque começou a haver mais liberdade social e religiosa, e eles foram transformando isso em igrejas organizadas. Tanto que os congregacionais são considerados os primeiros missionários evangélicos da era moderna. Porque a gente já falou de huguenotes, a gente já falou de holandeses, a gente falou dos outros que vieram com a... Da Baía de Guanabara, né? Isso. Mas, assim, de igreja, de movimento missionário moderno, os congregacionais são os primeiros. Só que 10 anos antes tem a história de Agostinho. Aí confunde. E Agostinho era um local, né? Um nativo. O que eu aprendi sobre congregacionalismo, sobre evangélico no Brasil, foi através da chegada do inglês. Robert Calley. Exatamente. Que ele passou pela Ilha da Madeira e depois Isso. foi que veio para o Brasil. Isso. Inclusive, no livro tem uma passagem, eu não posso ficar contando tudo, senão vai perder a graça aí, vou dar spoiler. Mas essas missões congregacionais, antes de chegar, porque eles fundam primeiro no Rio de Janeiro. A Igreja Fluminense. A Igreja Fluminense é a Igreja Fluminense é a primeira igreja. Só que, de passagem, no Porto de Recife, aí ouvem falar de um Lutero negro. Ficam curiosos, entram em contato com alguns membros daquela época. Depois, com o tempo, quase 10 anos depois, eles voltam para Recife e fundam a Igreja Pernambucana, que é a primeira igreja então, evangélica. Eu tinha ouvido falar do Lutero negro. Né? Possivelmente. Então, na ficção, possivelmente, aconteceu. Mas não é registro histórico. Então, por isso que eu faço questão de frisar que é uma história dramatizada. E existe a liberdade de você cruzar alguns personagens que, de outro modo, nunca seria cruzado. Então, assim, me perdoa os historiadores. A reconstrução de uma história, às vezes, ela passa também pela inferência, não é só a comprovação. Aqui está aqui dizendo. Entendeu? Até mas é todo o contexto, né? exatamente. Um livro feito seu é um livro que desperta a curiosidade para ir para pesquisar do personagem. Né? Por exemplo, eu estou fazendo Lutero e Catarina. Catarina Vambora e Martinho Lutero. Eu estou desenvolvendo... Eu sei vários eventos que aconteceram na vida deles, inclusive morte de filhos, mudanças de cidade, mudanças de ministério, administração de certas regiões que ela participava. Mas a gente não tem tanto... Agora, os europeus têm muito material, né? Mas a gente ainda não tem os detalhes. Por exemplo, as conversas à mesa, que Lutero tem até livros sobre conversas à mesa. Onde estava essa mesa? O que acontecia na cozinha dessa mesa? O que acontecia na cozinha desse tá na mesa? Quem eram os estudantes que estavam lá? O que eles perguntavam? Aí você vai no livro Conversas à Mesa e você vai ver lá vários debates. E aqueles debates pode ser a base tomando uma cerveja. No livro não vai dizer que eles estavam tomando cerveja. Mas assim, a liberdade... mas aqui Lutero tomava cerveja, né? Não, eles tinham cervejaria. Porque os protestantes brasileiros... Um dos negócios que eles tinham era a cervejaria. Né? Então, assim, a história do Agostinho não contada é como o Edinaldo falou. Existe a curiosidade para se pesquisar melhor sobre o personagem. Por quê? Ele vai fugir da polícia, ele vai correr pelo Recife Antigo, a polícia vai atrás, ele vai ser levado para o tribunal, ele vai ser preso. Então, assim... Ele fugiu de barco, fugiu pelos mangues, tem a parte geográfica de Recife. É ficção.
para quem também quer conhecer também o Recife, tem ali, tá entrando no contexto ali da cidade, né? Inclusive o Palácio das Princesas, quando foi reconstruído, bateu exatamente com a data da prisão do Agostinho. Aí, assim, eu não podia deixar de fora o palácio. Alguma coisa tinha que acontecer ali no palácio. E não contar a história do palácio como historiador. O palácio era Friburgo, no tempo de Nassau, depois foi reformado. Não. O que aconteceu ali? Eles abriram uma porta, se reuniram, falaram do Agostinho. Esse cara pode dar problema. Vamos abafar esse movimento. É assim. Aqui na reportagem do DW, né, o jornal DW.com. Esse é o novo hobby, Fábio. Novo hobby. Maravilhoso. A pesquisa, o estudo e a composição. E eu espero ainda conhecer mais sobre Caruaru através do colega. E a gente pode pensar em desenvolver alguma coisa nesse sentido. Eu queria te parabenizar aí por uma obra fantástica aí. Um personagem tão emblemático, né, e importante tanto para essa questão da etnia, né? Um resgate, uma memória. Sim, com todo respeito. Com todo respeito. Claro. Que sempre. os negros merecem. Claro. Até porque os nordestinos sempre têm um pouquinho de negro, um pouquinho de branco, um pouquinho de europeu, um pouquinho de indígena. Tem. Então, assim, ninguém pode dizer assim, sou branco 100%, né? E nem preto 100%, que até o preto também ele é miscigenado. Sim. Então, assim, essa questão de brigas ideológicas, étnicas, eu acho uma coisa tão vã. Isso. Eu acho que é o legado, sabe? Para terminar aqui a palavra final, eu acho que a palavra é legado. O legado é que ele falou em liberdade, ele falou em fé, ele falou em alfabetização, ele falou em Bíblia. E é um personagem interessante por isso. Isso. Né? Pelo outro lado, né? Pelo lado da etnia e pelo lado da fé. Uma coisa muito importante, o resgate sensacional. Sim. E antes dos congregacionais. Antes, Aí tem gente que fala, então não foi Calley, foi o Agostinho. Mas peraí, antes tinha outros. Né? Tinha em seminário, isso não é ensinado, entendeu? Não. Tanto que eu falei com o professor doutor do seminário. Pois é. E ele falou, conheço pouco. Mas agora pode ser. Eu fiz um estudo, mandei para ele e tá aí. Tem as referências. Com essa obra já lançada, né? Isso aí você vai poder mergulhar um pouco mais profundo nesse personagem, nessa pessoa que existiu de verdade. Sim. E aí essa história pode ser replicada aí nos seminários, né? No ensino. Na matéria aqui do DW ele traz, né, o Divino Mestre, o Lutero Negro do Brasil, mas ele também traz outras reportagens sobre o assunto, acho que foi da época da consciência negra, né? Sim. Quem foi zumbido para os Palmares, o maior líder quilombola brasileiro, Zeferina, a quilombola que organizava expedições para resgatar escravos, Teresa de Benguela, a rainha negra do Pantanal, e traz esses quatro personagens. Esses personagens possivelmente são mais conhecidos no meio acadêmico do que o Agostinho. E aí vale ressaltar, porque esses outros personagens não tinham esse contexto de Bíblia, de alfabetização. É como se ao se deparar com um personagem desse, a pessoa buscando um certo interesse ideológico, não serve. E aí onde é que está o nosso interesse? De resgatar um personagem para que mais pessoas venham buscar, tentar achar mais coisas sobre ele, né? Porque está aberto. Ele é uma minoria, na realidade, né? Está aberto. Preto, letrado e cristão. Totalmente. Totalmente. É interessante aqui que fala, né? Ele foi preso, né? E está dizendo aqui, no tribunal, Agostinho José Pereira foi defendido pelo liberal radical Borges da Fonseca. Muito importante. Depois isso. conhecido como um dos líderes da Revolução Praieira, ocorrida entre 1848 e esse advogado liberal foi que pediu o habeas corpus dele. E assim, esse registro... Tá dizendo aqui, a imprensa da época chegou a noticiar que o líder religioso foi solto mediante habeas corpus. Habeas corpus desse liberal. Tipo, um advogado liberal, conhecedor de Europa, conhecedor de outros lugares, sim, esse cara não era para estar preso, não. Então, por ele ser um ativista, solta. Só que quando soltou, o clima poderia ter ficado mais pesado no sentido de... já que não consegue abafar o movimento através da justiça, podiam abafar o movimento através da violência.
E aí é quando ele some. E vira uma Será lenda. que quando ele sumiu foi porque ele morreu? Não. Eu acredito que não. Mas ele aparece depois? Não. Ele some. Aí fica especulação. Virou uma lenda. Como o Padre Cícero. O Padre Cícero tem toda a história, tem muita coisa no jornal, tem muita coisa relatada, mas as pessoas ainda hoje Muitas possibilidades, né? vão contar que ele... Fuga para outro lugar por questão de que quer paz na vida. Isso, Assassinato. isso. Várias possibilidades. Isso. Aí essas possibilidades estão no livro, que ficam os boatos na população. Só que a semente que ele deixou da alfabetização com a Bíblia não tem volta. Não tem volta. E aí o grande legado dele foi esse. Alfabetização com a aqui Bíblia. que a Bíblia aqui é um exemplo e muitos outros exemplos aqui a Bíblia como instrumento de alfabetização, né? A gente vê aqui Muita gente... com ele não se explica, né? Isso aconteceu com ele e com muita gente, né? É. Agora, assim, ele ter acesso a uma Bíblia também é outra raridade. Sabe? No livro fala da história de como ele ficou fogo. Não. Não, né? Não. Ele já começa com ele fogo. Ele aparece, tanto ele era forro que o advogado liberou ele na hora. O advogado, veja, não tinha... E se o advogado conseguiu tirar ele, não tinha provas ou motivos de levantes, revolução, não tinha. Ele trabalhava assim com o povo simples, era lavadeira, era artesão, feirante. Mas existia essa janela de revolução praeira, revolução, confederação. O medo, né, de haver uma existia. revolta, né? Pernambuco era uma ebulição de questões políticas revolucionárias. É Né? verdade. Pernambuco é fantástico. É um em história, berço né? disso. Exatamente. Então é isso, Ednaldo. Agradeço demais. É muito bom a gente ver Mais sobre alguma essa pergunta? história. Eu acho interessante aqui da expressão Lutero Negro, fala aqui também na reportagem do dw.com, quando o naturalista inglês Charles Mansfield passou Era pela o região. Blackford que eu estava esquecendo. Passou pela região, ele se deparou com a história do Divino Mestre e se referiu a ele como o Lutero Negro. Isso porque em um momento de catolicismo como religião oficial e praticamente única no território brasileiro, o religioso criou uma dissidência cristã que não seguia os princípios da doutrina católica. Há indícios de que ele tenha tido contato com a literatura protestante, embora não se saiba de nenhum vínculo oficial Indícios dele. que ele teve contato com a literatura protestante. Aí, uma ponte possível é que Recife, depois de passar décadas com os holandeses, e depois os holandeses foram embora, deixou o protestantismo em Recife. É interessante isso aí. Aí fala também aqui, né? Nenhum vínculo oficial dele, não se sabe de nenhum vínculo oficial dele com alguma igreja ou movimento de origem europeia ou norte-americana. Independente. Realmente deve ser isso aí. Pronto, é uma coisa que eu tenho essa curiosidade de saber de resquícios do protestantismo que teve na época dos holandeses, né? Porque os holandeses foram expulsos, mas de certa forma Só se fala mais do judaísmo, né? Do protestantismo dos holandeses que também não se fala. Porque fala-se da primeira sinagoga que foi na época dos holandeses, que tinha liberdade, né? Isso. Aí até porque o Maurício de Nassau ele era calvinista, né? Porque existia nessa época na Holanda, teve até uma guerra civil, né, entre calvinistas e arminianos, se não me engano, eu não sei se foi antes ou acho que foi antes de Maurício de Nassau. Tanto é que Maurício de Nassau era um governante que era calvinista, porque os calvinistas venceram essa guerra civil que houve e se pregou o evangelho, né, sendo que de uma forma diferente, né, era mais não é feito os missionários que iam para pregar, as igrejas não era na língua, não era no português, né, as línguas eram as igrejas eram na língua dos holandeses, né, e tinha a liberdade religiosa tanto para católicos quanto para judeus, tanto é que tem a primeira sinagoga, então, que quando os holandeses foram expulsos, aí os judeus foram lá para Nova York, fundaram Nova York, né? Sim.
Tem essa história. Agora, vê que interessante. Essa fase dos protestantes em Recife, os protestantes holandeses, é uma fase que se assemelha em certo ponto com os imigrantes que, quando chegam no país, eles se fecham em comunidades e não se abrem para nativos, mas muitos missionários protestantes, há muitos relatos, isso aí, o Francisco Leonardo trata sobre isso, que ele é um professor, ele está vivo ainda, velhinho, mais de 90 anos. Ele era um professor de missões e ele dizia que muitos missionários, quando chegavam em Recife, que eles tinham mais essa ligação com a Companhia das Índias, mais o lado militar e comercial, mas muitos faziam contatos com nativos para evangelismo. E quando eles entravam para o evangelismo, aconteciam duas coisas. Uma era a preparação intelectual dele estudar a língua, a gramática e entender como funcionava a língua indígena, e outra era através de ações sobrenaturais, de missões. Quem sabe aqui o Divino Mestre não era filho ou neto de alguém que foi evangelizado pelos... Então, é uma possibilidade. Poderia ser. Uma possibilidade. Mas aí no livro ele tem contato com descendentes de índios que tiveram contatos com os protestantes. Porque precisava fechar essa ponta solta. Então ele teve o contato com os índios que os holandeses adentraram. Inclusive, com a guerra contra os holandeses, muitos holandeses não conseguiam sair para ir embora. O que é que eles fizeram? Entraram. E onde foi parar esse povo, Fábio? Tem relatos até... Onde eles foram entrar? Isso tem relatos até... Inclusive judeus. Malhada de Pedra, Caruaru. Você acredita nisso? Malhada de Pedra, Caruaru, Caruaru. Aqui na região acharam vestígios de sinagoga do sertão, né? Em Pesqueira. No próximo à Serra de Simbres. Vestígios de sinagoga. Isso. Uma mezuzá e tudo. Tem muita história, Adinaldo, que... Pergaminho mesmo, pergaminho em hebraico. Isso é fantástico. Eu soube de construção. Na construção, isso. Dentro da construção. Quem sabe aí não faz aí um livro aí, acharam o pergaminho. Uma história. Eu já então, assim, essa riqueza de detalhes que envolve fé, religião, a interiorização de Pernambuco e do Brasil profundo, né, que chamam Brasil profundo, isso tem muita história rica para ser contada. Tem, tá se descobrindo muita coisa. E aí você está fazendo isso também, Fábio, muito bem. Show de bola. Então vamos para os comerciais, para daqui a pouco a gente finalizar aqui o nosso podcast. Ed Baby, tradição desde 1987. Está procurando uma loja para comprar confecções, fazer o enxoval de sua criança? Venha para Ed Baby, situada na rua São Sebastião, 332, centro de Caruaru. Venha para Ed Baby e faça excelentes compras. Café Missionário. O podcast está na mesa, tem o apoio cultural do Café Missionário. Um café tipo exportação de excelente qualidade. Adquira através do 819-9444-8001. O Café Missionário é uma delícia e você pode adquirir e ao mesmo tempo estar apoiando um projeto cultural, um projeto social. Café Missionário. OP Brindes e Representações. Brindes e etiquetas personalizadas que irão valorizar sua marca. Adquira, faça sua encomenda através do 819-9201-1160 e o 99560-9225. Estamos de volta. É muita história aqui do Divino Mestre, né? O Agostinho José Pereira, o chamado aí Lutero brasileiro. Agradeço muito a Ranieri por ter vindo trazer aqui essa... Ranieri, escritor. Ranieri, escritor, ter trazido aqui a sua fase falando sobre esse personagem histórico, pouco conhecido, pouco falado. E deixar aí alguns instantes aí para você fazer a divulgação aí. Onde é que a pessoa compra o livro? Assim, o livro tem duas formas. Tem a parte de receber na sua casa impresso, a preço quase de editora, né? Fora o frete. Às vezes tem gente que não paga frete, dependendo, né, das promoções. Aí, onde é que a pessoa encontra? Então, vai encontrar no site ranierimenezes.com.
raniermenezes.com, encontra. Tem esse livro e tem outros. Encontra. Né, e tem o gratuito. É importante que eu fale isso, porque assim, eu fiz questão de abrir gratuito em PDF e posso abrir também no Kindle da Amazon, para que mais gente tenha possibilidade de ter acesso a essa história e crie, de certa forma, uma curiosidade para conhecer melhor o personagem histórico. Reenfatizando, Ednaldo, que é uma ficção histórica, não é? É uma história dramatizada. Então, há momentos assim momentos delicados de muita humanidade, de sofrimento, né? De fé, de liberdade, que só a prosa, só a riqueza narrativa vai conseguir preencher essa lacuna. Então, assim, graças a Deus, está redondinho, ficou. E se Deus quiser, agora, esse mês, eu tenho 5 lançamentos. Tudo assim em revisão. São 3 evangelistas do século XIX e XX nos Estados Unidos, que são desconhecidos. Eu gosto de buscar o mais desconhecido. Até para dar curiosidade para a pessoa pesquisar mais. Né? São 3 desconhecidos que muita gente não conhece. São nomes até trava-língua, né? Porque tem um que é Wigglesworth, o Smith Wigglesworth, e tem outro que é o Bosworth, que parece com o Fred, e tem o outro que é mais fácil de falar, que é o John Lake. Esses 3 são do século XIX e eu estou estudando cada um, e assim é fantástico. Aí tem também sobre Lutero, que é essa área, e eu também lancei Sansão, personagem bíblico, com certa liberdade narrativa, de prosa, e também tem para publicar Jezabel, né, que foi a esposa. Também uma ficção. De né? forma fictícia, mas com base bíblica, com base histórica. Né? Assim, quanto mais base histórica você tem, melhor. Já o Agostinho fica um pouco a desejar, mas mesmo assim, eu tentei simplificar e não tornar uma coisa assim, um folclore, uma coisa mágica, não. Um personagem, um homem simples, um homem negro, um homem que foi alfabetizado, que alfabetizava com a Bíblia, que falava em liberdade, que falava em fé, de forma bem simples. Muito bom, muito obrigado. Tem uma mensagem aqui para encerrar, Mota das Rendeiras, ligada aqui no programa. Um abraço a toda a bancada, parabéns. Valeu, Mota. Agradecemos também aqui, Fábio, por sua presença. Isso deixa aí uns instantes para suas considerações. E é muito bom estar com o Fábio aqui também, eu quero dizer isso. Eu queria agradecer o convite, comentar e participar desse podcast com o Ranieri Menezes aí, parabenizá-lo pela linda obra, e eu acho que foi um resgate sensacional, acertou na mosca. Inclusive o Dia da Consciência Negra foi bem recente, agora em novembro. Foi. Então, assim, ele acertou o momento. Uma semana antes. Pronto, acertou o momento e acertou também na escolha. Queria parabenizar. Isso aí. Eu acho que você vai gostar, Fábio. Depois você me diga se gostou. Tá certo. A prosa é uma prosa bem objetiva, porque as pessoas hoje estão lendo menos. Então, você tem que ter uma prosa mais dinâmica, como se fosse quase assistindo um cinema, né? Porque aquelas prosas antigas, de parágrafos longos, de explicações, não é para todo mundo. Nem todo mundo se atém àquilo ali. Inclusive, eu tenho ótimos feedbacks de pessoas que disseram: gostei, foi muito bom. E lancei o Peregrino, John Bunyan. O John Bunyan, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi. Ele escreveu o Peregrino, que foi o segundo livro mais bonito do mundo depois da Bíblia. E o John Bunyan foi preso e escreveu o Peregrino preso. Falei, por que ninguém contou a história dele preso escrevendo o Peregrino? É interessante. Aí eu consegui escrever. Interessante, muito bom. E, inclusive, assim, foi a primeira publicação, o Sonho do Peregrino. Também está no site Ranieri Menezes, e eu vou disponibilizar gratuito também. Ele estava só impresso. E as pessoas que leram, assim, acharam fantástico, porque o Peregrino é fantástico. O Peregrino é uma história fantástica, né? Que é uma metáfora de uma caminhada cristã. Então, assim, e ele fez através de sonhos, através de sofrimentos na prisão. Aí, eu acho que indicando o site, vocês vão achar muita coisa lá. Muito bom. É uma leitura boa aqui, eu já dei uma folheada. Vou pegar aqui, teu contato. Uma leitura boa. E muito bom, Ranieri, Fábio. Agradecemos a todos aí
participação, a audiência. Pedimos que você curta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo podcast, se Deus quiser. Um abraço a todos. Valeu. Tá na mesa.